Comecei, na verdade, em 2015, quando eu estava num momento um pouco de transição de carreira, buscando um pouco de respostas sobre o que eu deveria fazer da minha vida, né? Eu tinha largado uma carreira no mercado financeiro, etc. E eu estava fazendo cursos de alta performance, de como, Uhum, assim, você realmente performar muito bem onde você está, como você ganhar eficiência, etc. E a meditação apareceu em todas as, não só nesse curso, nesse desenvolvimento que eu fiz, mas em vários outros lugares que estava aparecendo muito os grandes líderes, todos meditam, etc. E aí foi aí que eu comecei a iniciar essas práticas. Eu comprei um curso online de meditação e comecei assim. E é impressionante. Desde aquela época, eu já comecei a sentir resultados, eu comecei a sentir mudanças, não só na minha capacidade de raciocínio, mas no mundo aqui, né, no mundo aqui fora. E uhum. desde lá eu sempre fui tendo muitas experiências com meditação, vários tipos de prática, me desenvolvi bastante aí nessa área. E a meditação se iniciou quando você estava saindo do mercado financeiro? Eu já tinha saído, na verdade. Ah, Acho já que tinha talvez se eu saído. tivesse Uhum. esse conhecimento naquela época, talvez minha trajetória fosse diferente, porque é um Sim. mercado que exige muito tempo de trabalho. Claro, eu já Uhum. estou fora desse mercado faz um tempo, mas na minha época parece que era o ápice daquilo. Eu entrei quando estava aquela crise de 2008, do Uhum. subprime, etc. Foi essa época que eu trabalhava no mercado. E era, até tinha aquele filme O Lobo da Wall Street, sabe? Então Sim, era uma sim. época ainda, eu peguei o fim daquela época glamurosa, em que é muito bonito trabalhar 24 horas por dia. Acho que ainda tem muito isso, né? Mas aquela época era assim, imagina você ir embora do trabalho às 9 da noite, vergonhoso, tem que trabalhar até meia-noite, sabe? E até esse foi um dos motivos que eu comecei a mudar, buscar outras coisas para mim, porque eu vi que aquilo não ia durar muito tempo. Não é porque Uhum. você trabalha muitas horas que você tem uma alta performance. Você pode trabalhar muitas horas sendo Hum. muito ruim, sabe? Então, você pode trabalhar poucas horas, só que com muita eficiência, com muito foco, com muita intenção. Então, era isso que eu estava buscando, uma forma de desenvolver meu trabalho, de expor as minhas capacidades de uma forma eficiente e não conseguir aguentar horas trabalhando, porque hoje a gente já Uhum. sabe, isso deteriora o seu sistema nervoso, suas decisões começam a ficar muito piores, o seu foco começa a diminuir, você não tem mais uma visão ampliada da realidade para tomar decisões. Então, era esse tipo de desenvolvimento que eu estava buscando, algo que realmente tirasse o melhor de mim e não que pareça, nossa, sabe aquela coisa, assim, tinha essa responde e-mail às 3 da manhã. Gente, quem está respondendo às 3 da manhã está com insônia, vai estar cansado, vai estar com o sistema imunológico baixo, né? Aham, E na minha época era bonito responder e-mail às 3 da manhã. sim. Que não tem nada a ver com alta performance, né? Exato, Uhum. exato. E a meditação, nessa questão de alta performance, a meditação apoia, ajuda bastante? Ah, com certeza, né? A gente que medita, a gente sabe como é que é. Uhum. Porque quando nossa, são tantas camadas, porque para mim a meditação, ela é assim como a gente treina na academia ou treina um esporte, você vai se desenvolver numa prática esportiva, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando, você vai ganhando mais precisão nos movimentos, etc. E para mim a meditação, uma das camadas, não só essa, mas uma das camadas Uhum. é uma espécie de um treinamento mental de controle dos seus pensamentos, porque hoje eu acho que a gente deixa os pensamentos muito soltos, a gente vai Uhum. seguindo os pensamentos, mas a gente não dá um caminho certo para eles. Na meditação, seja lá qual for a prática, que existem diversas, de qualquer forma, você é obrigado, dentro da prática meditativa, a guiar os seus pensamentos numa direção e ficar podando um pouco aqueles pensamentos que ficam vindo de maneira natural sobre o Uhum. que você precisa fazer, as coisas do seu dia a dia, do seu meio externo, e você é obrigado a criar um caminho coerente de pensamentos. E isso, Uhum. depois, quando você vai para o seu mundo aqui fora, onde você precisa trabalhar, onde você precisa focar, ainda mais, né, com isso daqui hoje que a gente tem, que rouba muito a nossa atenção, a prática meditativa treina o seu cérebro para você ter esse tipo de controle também fora do processo meditativo, né? Uhum. Que Então, para bacana, mim, isso legal. é uma das pérolas da meditação na questão da performance. Quais foram os desafios do início das práticas e quais são os desafios que talvez você enfrente até hoje? Olha, o que eu acho que é difícil nessa parte meditativa? Primeiro, a constância.
E acho que isso também leva a outros desafios, porque a meditação não é uma coisa que você vai fazer um dia e você vai sentir o resultado naquele dia. Fala, nossa, meu Deus, minha vida se transformou porque eu meditei 10 minutos. Não, você não vai sentir praticamente diferença nenhuma. Então, você manter constância num exercício onde ele realmente demora para mostrar os resultados não é fácil. E como acho que está ficando cada vez mais difícil para as pessoas, né, devido à internet, as nossas demandas, WhatsApp, etc., que rouba muita atenção, então isso treina o nosso cérebro a desviar o tempo todo de foco, pode ficar sendo muito frustrante meditar, porque você tem aquela expectativa de ter um insight maravilhoso, ou de conseguir ficar num silêncio mental, etc., e aí você fica vendo aquele fluxo intenso de pensamentos e começa a pensar o quanto você não está conseguindo fazer aquilo direito, e aí vai te dando frustração em vez de te dar prazer, né? Então, todo esse processo, ele é bastante desafiador no começo. Então, até você ter realmente aquela meditação, você fala, nossa, ou sentir o que você realmente perdeu a sensação do tempo e do espaço, que você desconectou do seu corpo, ou que você teve um insight importante, você se sente trabalhando muito, né, assim, se esforçando muito sem resultado, e até o momento que se você não tiver a clareza e o foco necessário para continuar o processo, você acaba desistindo. Antes de você realmente passar daquele ponto onde você começa a ver, fala, meu Deus, não posso mais viver sem meditação. Como eu te falei, eu já fiz várias práticas. E agora eu fiz aquele retiro do Dr. Joe Dispenza, que é basicamente, ele tem muito entendimento, tem muito conhecimento que ele transmite, mas basicamente depois você vai traduzir isso em meditações. E aí ele falou, eu tô aqui, imagina, as pessoas ficaram 7 dias, viajaram de longe, tinham pessoas de 63 países lá, ele falou, o mais difícil não é você vir aqui, o mais difícil é você achar o tempo para fazer. Que é isso, é a constância, tudo, assim, o maior desafio de todos é você colocar na agenda e realmente cumprir com isso. Porque vai entrar a vida na frente, vai entrar as demandas. Porque eu tenho que levar meu filho, porque eu tenho que fazer entregar aquela prospecção, eu tenho que fazer jantar para meu marido. E aí a meditação vai entrando no segundo plano. Porque se você não fizer, a casa não vai cair, seu mundo não vai desmoronar se você não fizer a meditação, né? Então, as coisas urgentes, mas não necessariamente importantes, vão entrando na frente. Mas quais foram as práticas que você já experimentou, que você já praticou de meditação, desde que você iniciou? Olha só, já foram várias, hein? Eu já fiz muita meditação. Começo, eu vou contar mais ou menos no plano linear. Eu comecei fazendo meditação, era uma visualização fixa. Eu ficava visualizando, por exemplo, a chama de uma vela ou um formato geométrico e ficava ali até a mente parar, sim, não ficava pensando sobre isso, ficava só aquela imagem flutuando na minha mente. Essa foi a primeira. Depois eu passei a fazer meditações guiadas. Então, meditações onde você se visualiza num lugar tranquilo. São meditações que, na verdade, para mim, elas tinham a função de acalmar a atividade cerebral. Sempre tem respirações junto, então isso me acalmava muito naquela época. Fiz muito tempo isso.